Graças a Deus, que Deus ilumine a sua vida e toda a sua família de uma forma grandiosa, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para o Senhor e para a senhora uma revelação a respeito de uma mulher na Bíblia chamada Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Vamos ler o texto bíblico lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Vamos ler. Olha o título: Jesus mostra-se a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando ser o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Pessoal, o inferno sabia quem era Maria Madalena. Mas olha a diferença. Jesus sabia quem, na verdade, ela poderia ser. A Bíblia não desperdiça nomes. Quando ela cita uma pessoa é porque aquela vida carrega uma mensagem para todas as gerações, para todos os povos, aleluia. E Maria Madalena não é um nome qualquer nas escrituras sagradas, não. Ela é o retrato vivo de pessoas que carregaram dentro de si marcas profundas, histórias que ninguém entendia, dores que ninguém via, lutas que ninguém imaginava, mas que um dia tiveram um encontro com Jesus, um encontro renovador e que transformou tudo para todo sempre. A verdade é que o inferno sabia exatamente quem ela era: uma mulher oprimida, uma mulher quebrada e também dominada por 7 demônios. Alguém que aparentemente, pessoal, não teria chance nenhuma no meio da sociedade. Alguém que aparentemente não teria futuro, não teria propósito, mas Jesus sabia quem ela poderia ser. Ele a viu como discípula, como uma serva, como uma mulher fiel, como a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Eita, Deus poderoso! Agora a pergunta é: você está olhando para aquilo que você foi ou para aquilo que Deus está levantando você para ser? Em Lucas capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Pessoal, observe bem isso, por favor, entenda isso. Maria Madalena aparece pela primeira vez identificada como uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Isso não é apenas um detalhe, isso é uma revelação do nível de destruição espiritual que essa mulher enfrentava. 7 na Bíblia simboliza plenitude. Aqui significa plenitude de opressão.
uma mente tomada, emoções quebradas, uma identidade fragmentada pelo mal, decisões aprisionadas. 7 demônios representam áreas da vida totalmente dominadas, totalmente amarradas e também destruídas. O inferno sabia quem ela era, e não apenas sabia, como também tentava marcar e sentenciar a vida dela para sempre. O diabo, ele sempre tenta fixar pessoas no seu passado, naquilo que você fez lá atrás. Ele não teme aquilo que você foi, ele teme aquilo que você vai se tornar daqui para frente. É por isso que ele luta tão pesado antes da revelação. É por isso que ele tenta matar antes do nascimento do propósito de Deus na vida de muitas pessoas. É por isso que ele tenta aprisionar antes das pessoas serem libertas. Tem gente hoje que anda presa em rótulos antigos, no passado, o rótulo da vergonha, da humilhação, do erro, o rótulo do passado e também da acusação. Mas quando o céu, eita Deus, decide falar, ele quebra rótulos, ele despedaça julgos, ele levanta destinos na sua vida. Aleluia, glória, glórias e glórias a Deus. Aleluia. Em Lucas, observe isso por favor, no capítulo 8, em Lucas, deixa eu abrir a Bíblia aqui, em Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, veja o que diz a santa palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Pessoal, onde muitos viram escândalo na vida de Maria Madalena, Jesus encontrou sobre ela uma discípula do Senhor Jesus. Aonde a sociedade viu uma mulher marcada, aleluia, Jesus viu uma mulher destinada para o propósito de Deus. Aonde o inferno via uma alma destruída, eita, Jesus via uma adoradora fiel. Jesus não enxerga pessoas como elas estão, ele enxerga como elas podem se tornar quando são tocadas pela graça de Deus. Depois de ser liberta, pessoal, Maria Madalena não volta para a vida antiga. Ela segue Jesus, ela caminha com Jesus, ela serve Jesus com todos os seus bens, ela se torna uma sustentadora do ministério de Jesus, ela passa a viver para aquele que a libertou completamente. A libertação não é o fim, a libertação é o começo, pessoal, de uma nova história. Transformação verdadeira não acontece sem uma entrega verdadeira da sua vida a Deus. Jesus, ele liberta, mas você avança. Jesus expulsa os demônios, mas você caminha com Jesus. Jesus restaura, mas você, aleluia, se posiciona para o seu chamado diante do Senhor. Glória a Deus. O passado, ele não pode impedir o teu chamado, não pode, gente. A mulher que tinha um passado muito pesado foi a primeira pessoa. Muitos enxergam Maria Madalena como uma prostituta. Muitos enxergam Maria Madalena como uma mulher da vida, uma mulher que seguia a vida errada. Eita Deus! Mas um detalhe, essa mulher que muitos enxergam como uma mulher da vida, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Quando muitos discípulos fugiram, ela ficou.
Quando muitos correram, ei, ela permaneceu. Quando muitos se esconderam, ela foi até o sepulcro, aleluia. Isso é fidelidade, isso é amor e entrega, e Deus honra, aleluia, quem permanece. Ela encontra Jesus, mas não reconhece de imediato, e então acontece a cena mais linda do texto. Jesus chama seu nome, Maria. O inferno te define pelo que você fez. Jesus te define pelo que você vai fazer ainda. Um único chamado do céu restaura a sua identidade. Ele cura a sua alma. Ele devolve, aleluia, a sua esperança. Ele reacende o seu propósito. Hoje Jesus está chamando pessoas aqui que me ouvem neste momento pelo teu nome. Ei, Ele está restaurando identidades quebradas, Ele está devolvendo destinos, Ele está, aleluia, levantando ministérios, reescrevendo histórias, aleluia. O chamado pelo nome quebra toda palavra de destruição que foi lançada pelo diabo contra a sua vida. Eita Deus, ei, quem é levantado pelo céu, atente para isso, por favor. Quem é levantado pelo céu se torna mensageiro de Cristo. Mensageiro de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1. Atenção para isso aqui. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 17 e 18. Vamos ler o que a Bíblia diz aqui. João, capítulo 20, versículo 17 e 18. Olha o que diz a santa palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai, olha a ordem de Jesus, vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhe dissera isto. Gente, Jesus não apenas cura, Ele não apenas liberta, Ele não apenas restaura, Ele dá também a ela uma missão. Qual a missão, pastor? Vai e anuncia. A primeira pessoa a anunciar a ressurreição não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos discípulos de Jesus, não. A primeira pessoa foi aquela que foi julgada pela sociedade, aquela que um dia correu o risco de ser morta, apedrejada, por causa da prostituição que ela cometia. Pois é, foi Maria Madalena. A mulher que o inferno tentou destruir foi a mulher, aleluia, que Cristo levantou para anunciar a maior notícia da história da humanidade. A graça transforma ex-oprimidos em proclamadores da vitória de Cristo, da graça de Cristo. Quem passou pela dor fala com autoridade. Quem venceu a escuridão ministra com unção. Eita Deus! Quem teve identidade esmagada se torna instrumento de cura para outras pessoas. Você não é definido pelo que te derrubou. Você é definido pelo que Deus está te chamando para você anunciar. Terminando essa mensagem, e eu termino com chave de ouro. Ei, Maria Madalena é a prova viva de que o inferno não tem a última palavra. Seu passado pode ter gritado alto, mas a graça gritou mais alto ainda, aleluia. O que Deus fez nela, Ele fará em muitos hoje em dia. Você que me ouve, escuta essa pregação, Deus fará você um instrumento usado nas mãos dele. Ele quebrará rótulos, Ele libertará identidades, Ele levantará destinos, Ele restaurará propósitos. E você
ouvirá a mesma voz que Maria Madalena ouviu, Jesus chamando pelo nome, porque o inferno sabe quem você é. O inferno sabia quem você era lá atrás, mas Jesus sempre soube quem você podia ser ou pode ser daqui para frente. Pegou a visão? Deus te abençoe! Muita paz, muita luz e até a próxima mensagem. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.